Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 15. No final do estudo anterior, nós vimos que os apóstolos Barnabé e Paulo retornaram da Ásia, da primeira viagem missionária, onde lá, na Ásia Menor, na região da Turquia, lá eles levaram o Evangelho de Jesus Cristo e muitos judeus que viviam naquela região converteram-se a Cristo e também muitos não-judeus. E também eles foram em outra região lá na Ásia, onde existiam comunidades pagãs. E foi lá também que o primeiro grupo de pagãos, a primeira cidade de pagãos lá na região da Ásia Menor, encontraram a palavra do Senhor Jesus Cristo e lá muitas vidas também foram alcançadas para o reino do Senhor Jesus. Eles retornaram para Antioquia da Síria e relataram tudo o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito por intermédio do Espírito Santo lá nessa região. E eles lá em Antioquia, na Síria, na igreja lá da Antioquia, tinha alguns judeus que tinham saído de Jerusalém e estavam levando a mensagem do Evangelho com algumas normas que não era para existir, porque Jesus Cristo, quando ele veio inaugurar o reino de Deus espiritual, a salvação é exclusiva no nome dele, é na fé em Jesus, onde todos são salvos. Sendo que esses judeus convertidos a Cristo, que eram da seita dos fariseus, eles achavam que além dos gentios, dos não-judeus, terem a fé em Jesus Cristo, eles deveriam também seguir a lei de Moisés, deveriam circuncidar-se, sendo que isso os apóstolos Paulo e Barnabé haviam levado a mensagem do Evangelho exclusivamente pela graça, somente pela graça sois salvos. Então, aqui no capítulo 15 a gente vai ver que vai haver essa assembleia, que é chamado lá em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, que foi a primeira reunião da igreja cristã primitiva, para que eles possam dirimir algumas dúvidas. E ali aconteceu uma coisa muito importante, que foi eles unificar o que Jesus tinha deixado, que era apenas a fé em Cristo Jesus, porque a aliança da lei de Moisés servia para os judeus e não para os não-judeus. Vamos ver aqui a partir do versículo 1. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns dos grupos religiosos dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Aqui a gente relata o que eu falei no início, onde os apóstolos Paulo e Barnabé, lá na igreja de Antioquia, na Síria, entraram numa pequena discussão com judeus que eram de Jerusalém, estavam lá levando o Evangelho de Jesus Cristo, que além da fé em Jesus, eles teriam que seguir a lei de Moisés, tipo circuncidar-se, a circuncisão, que era uma aliança que foi feita lá por Abraão
com Deus, onde todos os judeus, no 8º dia de nascimento, o homem ele havia aquela circuncisão, que é como se fosse hoje aquela cirurgia de fimose. Acontece que nós agora, naquela época, eles estavam sobre a fé em Jesus Cristo. Então não é necessário nada da lei, mas sim a fé, a graça de Deus. Quando ele foi naquela cruz, ele levou todos os pecados da humanidade, e que a lei não deveria ser um motivo para a salvação, mas apenas a fé em Jesus Cristo, porque Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele enviou o Espírito, disse que ia enviar o Espírito Santo de Deus, e enviou. E o Espírito Santo de Deus, ele habita no coração de todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Messias que veio a esse mundo e que ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz. Quando a gente crê e coloca a fé em Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar na vida do crente, e ele é transformado pelo poder do Espírito Santo, não pelo homem, porque o homem, ele por si só, ele não pode agradar a Deus. E aqui a gente vai ver que há essa discussão, e os apóstolos são chamados a Jerusalém, e no meio do caminho eles passam lá pela Fenícia, pela região de Samaria, e lá também eles levam a mensagem do que tinha acontecido lá na Ásia Menor, lá na Turquia, lá na Grécia, que muitas vidas foram alcançadas por Jesus, e muitos dos irmãos ficavam felizes por essas notícias. Então eles chegaram lá em Jerusalém, onde aconteceu a Assembleia de Jerusalém, ou seja, o primeiro concílio da Igreja Cristã, que era o Concílio de Jerusalém, e lá estavam os apóstolos de Jesus Cristo, o João, o Tiago e os demais, e ali eles se reuniram para debater essa pequena questão que tinha acontecido lá em Antioquia da Síria. E aqui a gente vê que os irmãos em Cristo aqui eles vão deliberar sobre esse assunto, onde lá em Jerusalém, que era o Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, era o líder da igreja de Jerusalém. Vamos ver o que é que vai ocorrer. Versículo 6. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Olha só uma coisa muito interessante. O apóstolo Pedro, ele foi um dos que levou a mensagem do Evangelho aos gentios. Quando ele foi levar a mensagem do Evangelho lá ao Cornélio, lembra do Cornélio que a gente viu, que era aquele centurião romano que ouviu a mensagem do Evangelho e foi convertido, ele, a família e muitos daqueles que viviam com ele na região, naquela cidade, sendo que o Espírito Santo, ele não é apenas para os judeus. O Espírito Santo é dado por Deus a todos, sem acepção de pessoas. Por quê? É pela fé. Quando é colocada a fé no Senhor Jesus Cristo, o dom gratuito de Deus, a salvação, e você recebe o Espírito Santo que vai guiar a tua vida, vai transformar o teu caráter e vai fazer com que tu seja um dos escolhidos, um dos eleitos de Cristo. E assim, o apóstolo Pedro aqui, ele relatou o fato que aconteceu com ele, que ele levou a mensagem e que Jesus falou para ele, Jesus ressurreto, que ele deveria levar a mensagem aos gentios, aos não-judeus, e que ele não poderia, que Deus não faz acepção de pessoas,
pois o Evangelho é para todos. E ele fala a respeito dos profetas anteriores que falava a respeito que os gentios iriam receber também o Espírito Santo, iriam receber a salvação. Continuando, versículo 12. Aqui a gente vai ver que o apóstolo Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele vai também expor o seu pensamento nesse concílio. Então, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvindo Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouve-me. Simão, que é o Pedro, narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome, a Jesus. E com isso, então, de pleno acordo, as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-las, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, que são os não-judeus, sobre os quais é invocado o meu nome, nome de Jesus. Diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles gentios que se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado com todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábados. Olha só, meus irmãos, coisa interessante aqui que aconteceu. Houve aqui um consenso, né? Houve aqui a leitura da mensagem dos profetas do Antigo Testamento e houve também mensagem de Jesus Cristo no Novo Testamento. Por quê? Porque Pedro também expôs o que Jesus tinha falado para ele através de uma visão de que ele deveria pregar a mensagem aos gentios, porque a salvação é para toda a humanidade. Aqueles que confessam a Jesus como o seu Senhor e Salvador, esses serão salvos. E aqui, o apóstolo Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele também faz uma exposição ratificando o que o apóstolo Pedro tinha falado e dizendo mais, que aqui ele vai falar sobre o profeta do Antigo Testamento, o profeta Amós. Ele relata que Deus profetizou que os gentios também receberão a salvação, pois Deus, através da raiz de Davi, irá resgatar o seu filho, que no caso é Jesus Cristo, e que levantará esse povo, e que são os judeus, e que também os gentios receberão a mensagem do Evangelho, o que acontece nos dias de hoje. E o apóstolo Tiago, além de ratificar que a salvação é apenas no nome de Jesus Cristo, é pela fé, ele diz: olha pessoal, os gentios fazem parte da salvação quando eles são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E que a lei de Moisés, que é chegada aos judeus, isso o Tiago falando, nós não devemos impor aos gentios essa lei. Mas, por quê? Porque os gentios, eles não fazem sacrifícios, e nós também não fazemos sacrifícios. Os gentios, eles observam a vida cultural deles, a maneira de viver, e nós, judeus, temos a lei de Moisés como parâmetro, mas nós não podemos exigir que eles circuncidem, haja circuncisão, não podemos exigir que eles cumpram a lei, os rituais, porque nem os nossos antepassados, os pais da igreja, os pais, os profetas, conseguiram cumprir a lei, porque ninguém cumpre a lei. A lei veio para que fosse mostrado o pecado do homem, porque o homem não consegue cumprir a lei.
mas sim, ele estando convertido através do Espírito Santo, ele não vai precisar cumprir a lei, porque o próprio Espírito é o que vai dizer aquilo que agrada a Deus e que não agrada. Não é, portanto, pela lei que vai trazer a salvação, mas a salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, e aquele que é convertido, através do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer as coisas para agradar a Deus e não a lei. Amém? Então, meus irmãos, aqui a gente viu que a igreja de Jerusalém, a igreja cristã primitiva, ela deu o primeiro passo de uma discussão que houve aos gentios, e que a salvação é apenas no nome do Senhor Jesus Cristo, que os rituais judaicos de circuncisão não servem para os gentios. E que a gente vê muito nos dias de hoje é que as pessoas querem fazer alguma coisa a mais, querem fazer sacrifícios, onde Jesus Cristo já fez o sacrifício na própria cruz. Jesus levou ali os nossos pecados, levou as nossas doenças. Ele mesmo sem ter nenhum pecado, mas ele se fez de pecado para poder nos dar a vida eterna. Quando ele foi para a cruz, e ali ele venceu a morte, venceu Satanás, e foi ressuscitado ao terceiro dia por Deus, para que todo aquele que confessa o Senhor Jesus como o Messias, como o seu Salvador, esse terá a vida eterna. E o Espírito Santo passa a habitar, e a transformação de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas. Amém? Por isso que a gente vê que pessoas às vezes querem fazer algo que para Deus já foi feito o sacrifício. É apenas na graça. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas sim pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque é de graça. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que a gente não possa fazer acepção de pessoas e que a gente possa ouvir a tua palavra através das Escrituras, ouvir a tua mensagem, Pai, para que possamos ser libertos e que muitas vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.